Fala galera, tudo beleza? Vamos começar aqui mais um exercíciozinho, né? Está trabalhando a aula 7, a aula da estrutura cônica. A gente trabalhou o cone com 3 pontos de fuga, né? Trabalhou ele com um ponto de fuga abaixo do nível do... um ponto de fuga, né? E aí a representação abaixo do nível do olhar, entre o nível do olhar e acima do nível do olhar. Vamos fazer um exercício, né? Tá, pensei aqui... sabe aquelas... cozinha de restaurante, né, aquele chaminé do lado de fora externo, né, para aquela gordura, aquele vapor não ficar impregnado na cozinha. Eles usam aquele exaustor e ele parece uma chaminé do lado de fora, né? Tentar imaginar um aqui abaixo do nível do olhar, porque é só aquela estrutura cônica com a forma cilíndrica da chaminé presa na parede, né, com exaustor. É mais ou menos isso. Às vezes usa um motor e tudo. Vou tentar fazer um aqui para a gente exercitar a construção desse cone, né? Então, aqui a linha do nível do olhar, né? Vou imaginar que os pontos de fuga estão distantes dela, para que a representação fique mais... quando a gente trabalha o ponto de fuga mais distante, a gente consegue deixar o desenho com menos distorção, né? Um pouco menos distorção, né? Fica mais interessante aqui a representação. Então, trabalhar com ponto de fuga. Então, vou fazer o quê? Começar com um quadrado abaixo da linha do nível do olhar, né? Acho que esse tamanho aqui já está beleza. E aí eu tenho que construir a forma do cubo aqui. Só que aquelas chaminézinhas, aquelas torres, elas não são tão acentuadas, não chega a ser um cone tão longo, né? O formato do corpo do cone não é tão longo, às vezes é mais curtinha, né? Então eu vou já modificar no meu desenho aqui essa estrutura do cubo. Eu quero fazer ele um pouco mais estreito. Vou trabalhar ele, né, um pouco mais, já pensando nessa diferença. Já vou deixar ele já um pouco menor logo no início, logo nessa construção aqui. Vou determinar um ponto de fuga. Ponto, eu quero que o ponto fique alinhado, né, ao formato da peça. Ponto de fuga, e aí eu vou ligar os 4 vértices para esse ponto para começar a ter a estrutura para representar a forma cúbica, e dentro dessa forma do cubo eu fazer a forma cônica. Então, linhas auxiliares. Eu tenho meu retângulo, né, que já não é mais um quadrado. Pensar na forma assim, como um retângulo, mais estreitinha, né? Então, se eu imaginasse que o quadrado era esse e a medida do quadrado em perspectiva fosse mais ou menos aqui assim, nesse ângulo, eu continuo com a mesma medida, né? Eu só diminuindo a altura. Eu faço uma linha, a partir do ponto que eu determinei nessa linha auxiliar, faço uma paralela à linha horizontal, encontro ela do outro lado, faço 2 linhas em paralelo às linhas verticais, tá? Vou encontrar elas aqui embaixo. Vou fechar aqui as duas, ligando os 2 pontos. Os 2 pontos. Fechei esse quadrado, né, posterior. Depois liguei esses 2 vértices aos vértices anteriores aqui da frente. E com isso eu já tenho a área para trabalhar essa forma cônica aqui dentro, né? Fácil. Lembra da aula? Ligo os vértices inferiores, que é o local onde eu quero fazer o círculo. Acho o centro, ligo este ponto ao ponto de fuga, prolongo. Olha aí. Faço uma paralela à linha horizontal também, que ela é horizontal, né? Na verdade, são paralelas às extremidades. Então, linha horizontal, paralela, linha vertical, todas as linhas estão em distorção ao ponto de fuga. Então, essa linha também irá ao ponto de fuga. Né? Já vimos bastante isso na aula passada. E eu vou pegar o quê? Eu vou pegar uma dessas metade de linhas em diagonal e dividir em 3 partes e colocar um pouco mais para fora. 3 partes iguais, porém como aqui há uma distorção, perceba que essa daqui que é igual a essa já está bem maior, porque tudo que está vindo em minha direção tem uma tendência a ficar maior, tudo que está indo tem uma tendência a perder a proporção, ficar menor. Então eu vou determinar que esse ponto aqui é um pouco menor que o segundo, que é um pouco menor que o terceiro. Coloco um pouquinho para fora,
que é o segredo, né? Aquele macetezinho. E aí, ó, faço uma paralela linha horizontal passando por ele. Eu vou projetar esse ponto lá do outro lado. Projetei nessa outra diagonal. Pego esses dois pontos e ligo ao ponto de fuga. Eu vou ter essa mesma distância aqui em perspectiva. Olha lá. Eu ligo o ponto de fuga, prolongo, ponto de fuga do outro lado, prolongo. Pronto. E com isso agora eu já posso representar a minha forma elíptica, né? Seria o círculo em perspectiva. Olha aí. Seria isso aqui. Eu vou fazer o que? Acho o centro dessa face superior. Achei o centro. Vou imaginar o extremo, né, o máximo. Veja que agora já não toca no ponto. Lembra que eu falei na aula passada? Você pegar a régua aqui e colocar aqui, ó. Já não é esse ponto que toca aqui, porque senão ele passa. Olha o que acontece, ele passa. Ele está atravessando essa extremidade. Então eu pego o máximo da curva, o máximo. Onde a linha tocar aqui, eu já posso ligar para o ponto, para o vértice superior. Isso está me dando uma sensação mais completa visualmente dessa estrutura do cubo, ou seja, eu sei que daqui para cá é que eu começo a deixar pontilhado. Mesma coisa do outro lado. Olha aí. Pronto. Como essa forma é uma forma... tem a parte de baixo, né? Ele tem tipo um cilindro, ele tem uns encaixes, né? Que é a estrutura que é tipo uma janelinha. Na verdade, eu vendo em outro ângulo, seria basicamente isso aqui, ó. É tipo uma chaminézinha mesmo e ela tem umas janelinhas assim, né? E aí tem provavelmente uma bomba né, com um exaustor que puxa essa gordura toda para fora. Fumaça também. Então aqui embaixo, eu imaginando isso aqui, eu faria o quê? Eu vou trabalhar uma linha mais fechada, vou determinar a distância. Qual distância? Essa aqui é boa? Sim, essa daqui é uma boa distância. Essa largura. Então eu desceria aqui, ó, duas linhas auxiliares. E a janelinha, essa janelinha aqui, ela tem que seguir com outra curva aqui embaixo. Ó. Essa curva tem que seguir exatamente, porque aqui dentro haveria outro círculo, né? Outra elipse. Haveria uma outra elipse aqui dentro. E aí eu iria trabalhar o quê? Dar uma distância para trabalhar uma outra elipse aqui. Dar uma outra distância para trabalhar outra elipse. Né? Eu teria que fazer outra seção de quadrado. Eu desceria essa distância aqui, ia determinar aqui onde eu queria que tocasse essa elipse no meu outro quadrado que eu vou transportar aqui embaixo. Eu ligaria o ponto de fuga, fecharia ele lá atrás, faria o mesmo processo, só que mais fechado. Dessa vez um pouco mais fechado, porque eu queria que ele trabalhasse aqui, dentro dessa forma aqui, né? Que já é uma forma cilíndrica. Mas imaginando que ele viesse até aqui, pronto, seria mais ou menos isso aqui. Eu posso fazer ele até um determinado ponto, divido ele aqui na janelinha, né? E ele vai fechando para lá. E eu não consigo perceber tudo, mas sei que aqui dentro existe aquela janelinha. Ele vai até o outro lado, ela gira. Ela faz uma volta aqui, ó, tanto aqui embaixo quanto em cima. Essa janelinha ela tá passando aqui por dentro. Ela sai daqui, vem para cá. Aí sai daqui, vem para cá. Ela tá dando uma volta em toda essa estrutura da chaminé da cozinha, né? Desse local, não sei o que. Mas aí assim, tipo, é só uma ideia de construção, sei lá, já que é uma chapa de ferro, se ela estiver montada aqui, ó, e aqui seja o centro dela, se aqui for o centro da chapa, posso fazer aqui, ó, uns rebites, só para ficar mais representado. Posso fazer umas linhas de arranhado, sujeira, posso fazer uma volumetria, né? Eu imaginar, só que isso aqui ainda não trabalhei com vocês, vou falar sobre isso, sobre a ausência e incidência de luz no objeto. Isso faz com que você tenha uma representação de volumetria diferente para todas as formas, né? Há uma diferença.
para o tipo de material também, isso acaba influenciando uma diferença, e por consequência você consegue representar de maneira mais completa a ideia do que você quer fazer, né? Então isso é aqui dentro, como é uma parte que provavelmente não recebe luz, eu quis escurecer aqui, o lado de cá ficaria mais escuro até. Esse lado está oposto, diretamente oposto ao ponto inicial de onde está recebendo luz. É isso aí, eu vou fazer com vocês depois. Vocês vão entender isso aí mais pra frente. Eu acredito que seria isso aqui, ó. Algo parecido com isso. Isso aqui eu vou explicar. Tem uma teoria para isso aqui. Por que esse lado está escuro? Porque o outro lado não está. E até onde vai? Até onde vai essa parte escura? Até onde eu posso ir? Até onde eu começo a deixar mais suave esse sombreamento? O que é cor em tons de cinza? O que é a ausência total de luz? Onde é a área escura? Né? Deixa eu ver isso aí. Beleza? Então pronto, uma aula rapidinha, só para exercitar a estrutura da construção do cone. Né? Esse aqui com um ponto de fuga abaixo do nível do olhar. Beleza, galera? Quem gostou, curte, comenta e compartilha. E até a próxima aula. Valeu!